Oi, meu irmão, oi, minha irmã. Na sexta-feira da Paixão, nós proclamamos, nós contemplamos a narrativa da paixão e morte de Jesus, segundo o evangelista São João, capítulo 18 e 19. Meu desejo aqui é apresentar uma proposta de estruturação desse trecho bíblico, evangélico, é muito longo, né? Depois fazer algum comentário de uma ou duas partes. Seria impossível a gente ler agora, meio difícil, porque é muito grande, já disse. O capítulo 19 é composto de 42 versículos e o capítulo 18 é composto de 40 versículos. Em termos de extensão, não é tão grande assim, são 2 páginas. Depois cada um poderia ler por sua conta durante esse dia, sexta-feira da Paixão, sexta-feira Santa, ler vagarosamente, meditando, mas é um texto muito denso, cheio de elementos para reflexão, até para a oração, por isso resulta difícil parar em cada ponto, né? É interessante também a gente seguir o convite, atender o convite, o conselho do Papa Francisco, né, que nessa sexta-feira santa, nesse tempo nós estamos vivendo esse recolhimento, esse isolamento, por causa da questão do problema da saúde, problema de saúde, né, essa pandemia, que a gente tivesse um olho no Evangelho, contemplasse o Evangelho e o outro olho na cruz de Jesus, no crucifixo, né? Então, portanto, com o olhar na cruz de Jesus, com outro olhar no Evangelho, gostaria de comentar então, de rezar, nem que seja poucas partes, aqui então, o Evangelho de Jesus, da narrativa da sua paixão, de São João, segundo São João, capítulo 18 e 19. Nós podemos dividir a narrativa da paixão de São João dentre as várias propostas de estruturação em 5 sessões, desde o versículo 1 do capítulo 18 até o versículo final, que é o versículo 42 do capítulo 19. Ficando assim, a primeira sessão é a sessão introdutória, capítulo 18, de 1 a 27, ali se fala da entrega de Jesus e da escolha de Pedro, né? E a sessão é dividida também em 2 partes. A primeira parte, 18, de 1 a 14, a entrega de Jesus, a violência do mundo, e é uma forma típica de São João, né? Violência do mundo, uma fórmula típica de São João, e a reação de Pedro, né? A segunda parte dessa sessão, 18, 15 a 27, a negação de Pedro e um testemunho de Jesus. Negação de Pedro e um testemunho de Jesus. Depois cada um pode voltar nessa parte e ler com calma, com tranquilidade, meditar com calma e tranquilidade. A segunda sessão, de 18, 28 até 19, 42. Aqui nós temos o corpo da narrativa, o miolo da narrativa. E esse miolo nós podemos dividir, veja, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos, né? O corpo da narrativa, 18, 28 a 19, 22. Podemos dar o título aí de O Rei dos Judeus, dividindo isso em 9 partezinhas. A primeira, letra A entrega de Jesus a Pilatos. Jesus é entregue como malfeitor. Está aí no capítulo 18, versículos 28 e 32. A letra B, a realeza de Jesus. Como que é apresentada aí a realeza de Jesus? Capítulo 18, versículos 33 até o 38, primeira parte, 38a. A letra C, a opção pela violência.
entre Jesus e Barrabás, escolhem Barrabás. 18, 32b até o versículo 40. Uma letra D, a zombaria do rei, a burla do rei, 19, 1, 3. Jesus é coroado de espinhos, colocam-lhe um manto vermelho e Jesus recebe todo tipo de flagelo. Flagelação de Jesus. A burla do rei, a gozação, a zombaria, 19, 1, 3. Uma letra E, aqui temos também o centro, a parte central desse corpo da narrativa, a verdadeira realeza de Jesus. O homem, filho de Deus. Homem, filho de Deus. Homem, Deus. Homem, filho de Deus. João 19, 4, 8. Depois aqui eu gostaria de voltar aqui um pouquinho. Depois, que nós poderíamos chamar de letra F, a gente chama de delinha, porque corresponde à zombaria. Tem uma correspondência com o episódio anterior da zombaria. É a responsabilidade de Pilatos e dos judeus. 19, 9 a 12. Depois, selinha, que corresponderia lá àquela opção pela violência de Barrabás. Só que aqui no selinha é a opção contra Deus, o César. Se lá optaram por Barrabás, aqui fazem a opção pelo César. Não temos outro rei senão César. Jesus não é nosso rei é César, dizem os judeus. 19, 13 a 16a, primeira parte. E depois, belinha, o crucificado e seus companheiros. Jesus crucificado, a cruz é o trono, né, do rei Jesus. E do lado estão os seus companheiros, que formam ali a sua corte. 19, 16b, 18. Esse belinho corresponde à letra B, ó, a realeza de Jesus, que está no 18, 33, 38a. Então, B, o crucificado e seus companheiros, 19, 16b até 18. E a linha, a última partezinha desse corpo da narrativa, João 19, 22. Lá está o motivo da morte de Jesus, né, no letreiro. Este é o rei dos judeus, que tem latim, grego e hebraico. O Messias, rei crucificado. Crucificado por se declarar rei, por se declarar o Messias. Isso corresponde lá à primeira parte, quando Jesus é entregue como malfeitor, a Pilatos. E aqui é consumado a sua morte, a sua crucifixão e o seu crime, né? Uma terceira sessão nós encontramos em 19, 23 e 27. Aqui se mostra qual é o reino do Messias. Não é um reino como os reinos deste mundo, né? Essa sessão nós podemos dividir em duas partes. A primeira parte, 19, 23 a 24, a partilha das vestes de Jesus, a comunidade universal. Veja que nesse trecho é dito que partiram o manto de Jesus em 4 partes, que simboliza, vamos dizer, os 4 cantos da terra, né? As 4 partes da terra. 4 partes. O reino de Jesus, a comunidade de Jesus, que é universal, que se espalha por todo o mundo, né? A túnica de Jesus é indivisa, ela costurada de alto a baixo, ela não é repartida. Pode significar o Espírito de Jesus presente na comunidade que é única, apesar de espalhada universalmente, simbolizada pela partilha do manto. Ela é única, essa comunidade é única e indivisa, simbolizada na túnica de Jesus, né? A túnica branca da pureza de Jesus, que essa não se divide, é indivisa, é a comunidade indivisa, a igreja. É a segunda parte, 19, 25, 27, aquele episódio da mãe de Jesus e do discípulo amado ao pé da cruz, tão conhecido e tão lembrado por nós. A quarta sessão, aqui nós temos o episódio principal, né?
o episódio principal da sessão, que é a morte de Jesus na cruz. Capítulo 19, versículos 28 e 30. 3 versículos, 19, 28 e 30. A morte de Jesus na cruz. E a quinta sessão e última, que encerra o trecho, ou a narrativa da paixão, também em duas partes. A letra A, ou a primeira parte, capítulo 19, versículo 31 a 37. O sangue, a água, a visão da glória. O centurião passa a lança do lado de Jesus e jorra sangue e água. E a última parte, a segunda parte e última, o sepultamento de Jesus no jardim, num sepulcro novo, 19, 38 a 42. Assim nós temos então todo um percurso da narrativa da paixão segundo o Evangelho de São João, composto desses dois capítulos, 18 e 19. Gostaria de voltar ao episódio da realeza de Jesus para destacar alguns elementos, né? Lá quando a gente falou disso, a gente disse a verdadeira realeza de Jesus, 19, 4, 8. O homem e filho de Deus. Ali, Jesus sai, como vamos ler aqui, 19, 4, 8. Pilatos de novo saiu e lhes disse: Vede, eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele motivo algum de condenação. Jesus então saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, o manto vermelho. Os sinais da zombaria por ele se fazer rei, por ele se dizer rei. Mas veja, machucado, todo dilacerado, Jesus é rei, mas é um rei que dá a vida, que aceita o sofrimento em favor dos outros e não reage, é contra a violência. Ou não pratica violência mesmo contra aqueles que o agridem. É o rei, é o Messias pacífico, é o rei Messias pacífico. É o verdadeiro servo do Senhor, como cantou o profeta Isaías nos seus 4 cânticos do servo sofredor, do servo do Senhor. É a figura de Jesus, rei de Israel, rei do mundo, o nosso rei. Veja, Pilatos quer inocentar Jesus, quer libertar Jesus, porque Pilatos vê Jesus apenas uma pessoa humana fisicamente destruída e declara Jesus inocente. Mas os judeus, do contrário, do seu lado, veem Jesus culpado por ter ele pretensões divinas, ser filho de Deus, e querem a sua morte baseada na lei. Veja como que continua o trecho. Jesus então saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: Eis o homem. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, gritaram: Crucificam, crucificam. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não encontro nele motivo de condenação. Não encontro nele motivo de condenação. Vocês querem crucificar? Vocês mesmos crucificam. Aqui está apenas uma pessoa humana fisicamente destruída que não causa nenhuma ameaça. Os judeus responderam: Não temos uma lei, nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Então, baseado na lei, na sua lei, Jesus, que tem pretensão divina, segundo eles, e de fato João quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus, pedem a condenação de Jesus, matar o Filho de Deus, e conseguem levar Jesus à morte. Naquela quarta sessão, que é o episódio principal, 19, 28, 30, a morte de Jesus, nós podemos perceber aqui alguns elementos muito interessantes, né? Vamos ler esse trechinho pequeno, né? Texto pequeno. Vamos fazer algum comentário sobre ele. Depois
sabendo Jesus que estava consumado, era melhor ter traduzido, depois, consciente Jesus consciente de tudo, que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de isopo, levaram-na à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quero aqui colocar atenção nessa palavra consciente. Jesus sabendo, Jesus estava consciente. O evangelista, então, até o último momento, frisa que Jesus não foi arrastado à morte. Ele não foi arrastado à morte. E que a morte não é algo imprevisto. Jesus é Senhor do seu destino e continua realizando o desígnio do Pai. Consciente de que tudo estava consumado. Jesus estava consciente que tudo estava consumado e que ele realizava o desígnio do Pai. E livremente ele aceita. O evangelista não se assusta dessa realidade. Ao contrário, adverte durante o evangelho que o próprio Jesus já tinha previsto, né? Veja o capítulo 8 do Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 28, capítulo 8, versículo 28, onde Jesus diz assim: quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. Ele cumpre o desígnio do Pai. E no capítulo 10, versículo 11, naquele discurso do bom pastor, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Veja que Jesus tem consciência, já adverte que cumpre a vontade do Pai e que vai dar a vida. E se a gente também fizer uma ligação com a ceia, com o relato da ceia, naquele episódio que nós temos na Quinta-feira Santa, do próprio São João, de capítulo 3, versículo de 1 a 15, de 1 a 20, ou de 1 a 15, nós temos na liturgia, tem uma inclusão aqui pela palavra consciente. Veja, no 13:1, antes da festa da Páscoa, sabendo, consciente de que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, de realizar a sua Páscoa, o seu êxodo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até a consumação na cruz. Consciente, Jesus dá a sua vida, sabendo, consciente que chegara a sua hora. Lá no episódio das bodas de Caná, a minha hora ainda não chegou. Aqui ele já sabe que chegou a hora. A sua hora é a hora da cruz. E ele tem consciência disso. No versículo 13:3, sabendo, consciente que o Pai tudo pusera em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava a Deus. Consciente de cumprir o desígnio do Pai, que o Pai colocara tudo nas suas mãos, que ele viera de Deus e que agora Deus voltava, mais uma vez uma referência ao seu êxodo, à sua Páscoa, à sua passagem. E no versículo 11, ele sabia, ele estava consciente de quem o entregaria. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Ele sabia, estava consciente. Então Jesus sabe, está consciente de que tudo vai acontecer, tudo vai passar, e ele não foge, nem física, nem psicologicamente, mas Jesus entrega-se à vontade de Deus. E para ilustrar isso, não faz parte da narrativa de São João, mas só dos sinóticos, aquela oração de Jesus no horto das oliveiras, no jardim das oliveiras. Ele reza ao Pai, já até suando sangue: Pai, se for da tua vontade, se não, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus não fugiu, nem fisicamente.
se exilando em algum lugar, se escondendo, nem psicologicamente, arrumando algum subterfúgio, isso não é verdade, isso não vai acontecer, ou seja lá o que for, mas Jesus se refugia na oração e na comunhão com Deus. Mas ele não foge do desígnio do Pai, ele cumpre até o final aquilo que o Pai quer, né? Veja, consciente de tudo. E por fim, uma última consideração é algo que eu transcrevi do comentário do Padre Côniges com relação ao episódio de quando o centurião passa a lança do lado de Jesus, se brotam ou jorram sangue e água. 19, 31, 37. O Padre Côniges diz assim, com relação a esse acontecido, ou essa narrativa: embora sangue e água tenham um sentido natural, global, os líquidos vitais, precisamos do sangue e da água para viver, podemos também ver no sangue o símbolo da morte violenta, da vida doada. Veja, e eu marquei aqui 6:51. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. A vida doada, o símbolo da morte violenta, é o sangue. E na água o símbolo do Espírito, o símbolo do Espírito. Aqui conferi 7, 37, 39. Veja o que Jesus diz aqui. Se alguém tem sede, venha a mim e beberá. E aquele que crê em mim, conforme a palavra da Escritura, de seu seio jorrarão rios de água viva. Esse tipo de palavra também aparece naquele diário de Jesus com a samaritana. Então veja, o sangue e a água, símbolo da morte violenta, da vida doada, e a água, o símbolo do Espírito, e o símbolo também do batismo cristão. Veja 3:5, vamos ver 3:5, do episódio do diário de Jesus com Nicodemos, né? 3:5. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então temos aqui o símbolo da água e do batismo cristão, pelo qual se assume o gesto de Cristo como referência da fé. Assim, a expressão sangue e água simboliza a salvação pela morte de Jesus e sua presença na comunidade que ele reuniu. Sangue e água simboliza a salvação pela morte de Jesus e sua presença na comunidade. Sangue e Eucaristia, presente na comunidade pelo seu sangue na Eucaristia, comunidade que ele reuniu, e reuniu como? Pela água do batismo. Olha que beleza. Sangue e água, em síntese. E os santos padres, desde o início da igreja primitiva, já viam esse episódio, o sangue da Eucaristia, a água do batismo, a presença de Jesus na comunidade, a comunidade que ele reuniu pelo batismo. E assim, nós encontraremos aqui nessa narrativa da paixão muitos outros elementos e pontos para reflexão. É um texto muito denso, como todo o Evangelho é muito denso. São João é muito rico em elementos, né? Mas nós ficaremos com esse simplesmente para... O meu desejo era despertar-se mais o interesse em todos, em ler o trecho bíblico, a passagem bíblica da narrativa da paixão, porque eu acho que na hora da celebração nós lemos e já logo partimos para outro ponto, para outra parte da celebração e como deve ser feito, mas a gente poderia durante o dia ou outra parte
do ano, da vida também, nos deter nessa passagem, bem como no restante do Evangelho. Mas atendendo o pedido, o conselho, para mim eu não estou vendo como um pedido, um convite, então um conselho do Santo Padre, o Papa Francisco. Um olho, contemplar o Evangelho, contemplar Jesus no crucifixo, na sua cruz. Meus irmãos, uma feliz Páscoa para todos, sejam muito felizes. Jesus passou pela paixão. Nós também passamos por diversos momentos de paixão nessa vida no mundo. É prova da nossa realidade na história. Paixão, sofrimento. Jesus venceu a paixão na Páscoa. Com Ele também venceremos. Por Ele, nele, e com Ele nós também venceremos. Passaremos por toda a paixão e ressuscitaremos com Ele na Páscoa. Tranquilidade e oração e fé em Jesus, que salvou o mundo. Nós já estamos salvos. Jesus nos salvou. Venceremos tudo isso que está passando agora nesse momento, essa tristeza, essa dor, essa angústia, né? Tudo que estamos vivenciando nesse momento será transformado, transfigurado por Jesus. E renasceremos com Ele na Páscoa. E na esperança de um mundo melhor, de um mundo de paz, um mundo de maior solidariedade e de partilha material e partilha espiritual. Portanto, sempre com o olhar no Evangelho, que é o próprio Jesus, um olhar na cruz redentora de Jesus, na cruz salvadora de Jesus. Fiquem em paz e até breve.